E aí, tudo bem? No Câmara em Debate de hoje a gente bate um papo com a Mariana Prata, que é terapeuta ocupacional. Mariana, tudo bem? Tudo jóia, obrigada, viu, pelo convite de hoje. A gente que agradece pela sua presença. Mariana, vamos lá, uma dúvida muito comum. O que é um terapeuta ocupacional? O terapeuta ocupacional, ele é um profissional de nível superior, então precisa ter graduação em terapia ocupacional para exercer a profissão, que muitas vezes as pessoas confundem que pode ser uma especialidade do fisioterapeuta, só que não. É a graduação, tem que fazer a graduação de terapia ocupacional para ser terapeuta ocupacional. E o terapeuta ocupacional ajuda o indivíduo nas ocupações dele. Então, qualquer pessoa que tenha dificuldade em realizar alguma coisa do seu dia a dia, o terapeuta ocupacional pode estar auxiliando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor um pouquinho o que o terapeuta ocupacional faz. Então, por exemplo, o terapeuta ocupacional vai ter sempre que pensar nas ocupações do indivíduo. E quais são as ocupações que a gente tem, né? Então, as atividades de vida diária, que inclui o quê? O autocuidado. Então, banho, se alimentar, se vestir, fazer o uso do vaso sanitário. Envolve também as atividades instrumentais de vida diária, que é o quê? São atividades mais complexas, mas que envolvem tanto ali a dinâmica da casa, quanto a dinâmica ali na comunidade. Então, por exemplo, ir até o mercado, fazer compra nesse espaço, pegar o carro, dirigir até um local, pegar um ônibus, fazer a limpeza da casa, preparar um alimento. Então, envolve tantas atividades assim. Mariana, você poderia dar para a gente um exemplo prático da atuação do terapeuta? Sim. Então, o terapeuta ocupacional, ele sempre vai ter que pensar, ele vai ajudar, né, no caso, a pessoa tanto no desenvolvimento, na recuperação, ou manter, né, habilidades necessárias para que a pessoa realize as ocupações. Então, qualquer pessoa que tenha alguma questão, né, ou condição de saúde que interfira ali tanto na parte física, né, motora, cognitiva, mental, social, que possa estar interferindo nas ocupações, o terapeuta ocupacional vai atuar. Então, o terapeuta ocupacional vai ter que ter um olhar muito a fundo nas áreas da ocupação. As áreas da ocupação envolvem as atividades de vida diária, que são as atividades de cuidado pessoal, então banho, se vestir, uso do vaso sanitário. As atividades instrumentais de vida diária, que são mais complexas, né, que envolvem questões ali tanto de gerenciamento e cuidado do lar, quanto de questões relacionadas à comunidade. Então, ir até o mercado, fazer uma compra, dirigir, pegar um ônibus, cuidar de outra pessoa, limpar a casa, preparar um alimento, envolve essas questões. Sono e descanso também é uma ocupação. O brincar, né, que é a principal ocupação da criança, também é uma coisa que o terapeuta tem que ter um olhar forte para isso. A questão do estudo, então, se a pessoa consegue ou não realizar o estudo dela, então isso é uma outra ocupação. O trabalho também. O lazer, que é uma ocupação muito importante, que muitas vezes a gente deixa de lado, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente está nessa Cobrança correria. por trabalho. Produção. Exatamente. Então, essa questão do lazer, né? E por último, a participação social, que também é outra ocupação importante. Então, o terapeuta ocupacional, junto ali com o indivíduo, ou com aquele grupo, ele também vai ter que ter um olhar em relação a isso, as ocupações. Ver o que está sendo afetado por uma condição de saúde ou não, né? Mas que esteja comprometendo as ocupações, e ver como ela pode auxiliar. Interessante, Mariana. Quais são as doenças mais comuns que necessitam do auxílio do terapeuta ocupacional? O terapeuta ocupacional tem que pensar, às vezes, não na condição de saúde em si, mas assim, se a pessoa tem dificuldade para realizar alguma ocupação ali que envolve a rotina dela, tá? E aí, algumas condições de saúde, como, por exemplo, questões neurológicas, então um AVE, um acidente vascular encefálico, uma lesão medular, né, uma paraplegia, síndromes genéticas, então síndrome de Down, transtorno do espectro autista,
Então, questões, às vezes, até deficiências físicas, transtornos mentais. Então, o terapeuta ocupacional pode estar atuando com diversas populações. Então, ali, desde a faixa etária do recém-nascido até a população idosa. E assim, de forma prática, por que a terapia ocupacional é tão importante para os autistas, por exemplo? É muito importante para os autistas que muitas vezes esses indivíduos têm dificuldades ali para estar realizando as suas ocupações. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade muitas vezes no brincar, então o brincar dela é restrito, então muito repetitivo, ela só interessa por uma coisa específica. Então, muitas vezes o terapeuta vai atuar ampliando esse repertório de brincadeiras, com que ela também consiga realizar algumas atividades de vida diária, como tomar banho, escovar os dentes, que muitas crianças podem apresentar comprometimento motor mesmo, né? Motor fino, de abotoar, de amarrar o sapato, ter dificuldades para algumas atividades e em sessão o terapeuta ocupacional vai trabalhando essas habilidades tanto motoras amplas, finas, questões também cognitivas, para que o indivíduo realize as ocupações dela esperada para aquela faixa etária. Bacana. Em relação aos idosos, também é interessante, né? Sim. Os idosos também é muito bacana, o terapeuta ocupacional pode atuar em muitas questões. Pode fazer grupos terapêuticos, né? E atendimentos individuais também, estimulando essa parte tanto de estimulação cognitiva, como também na parte de algumas adequações do ambiente domiciliar. Então, onde vai colocar a barra de apoio no banheiro para auxiliar a pessoa a realizar ali o banho com segurança, algumas orientações para prevenir risco de queda no idoso. Então, coisas práticas nesse sentido e também atividades que envolvam a estimulação cognitiva propriamente. Então, atividades que envolvem questão de atenção, memória, orientação visoespacial, tudo isso. Legal. Mariana, agora indo para outro viés. Qual é a situação desse profissional no serviço público? Atualmente, o que eu vejo na região, muitas vezes, o salário é um pouco abaixo do que o profissional espera, né? Que muitas vezes a gente tem que ter uma formação continuada. Então, a gente tem que fazer cursos, pós, e muitas vezes a gente não consegue arcar com tantas coisas com um salário um pouco abaixo do que é esperado, né? De um piso salarial. Então, muitas vezes eu vejo isso como um ponto que sensível, assim, né? Nesse sentido. Precisa de um carinho maior do poder público, né? De Isso, entender em a relação a importância isso. do terapeuta Exatamente. ocupacional, né? Aham. Mariana, então, de modo simples, a gente pode dizer que o terapeuta ocupacional ajuda o indivíduo a viver? Sim, com certeza. Eu vejo assim que o terapeuta ocupacional, ele é muito, ele auxilia a pessoa a ver o que é significativo para ela, né? E o que é necessário para viver também. Então, muitas vezes, o terapeuta, o que pode ser significativo para mim, né? Às vezes não é significativo para o outro. Ele trabalha com as limitações individuais de cada um, né? Isso, exatamente. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai ter um olhar muito individual para o que a pessoa vai trazer, né? Como demanda. E vai auxiliar algumas questões, por exemplo, né? Coisas que a pessoa necessita propriamente dito, né? Se a pessoa tem uma limitação física, então, assim, precisa de adaptações ali, tanto na parte do banho, quanto na questão da ida ao trabalho, no trabalho. Então, até isso o terapeuta ocupacional vai auxiliar. Precisa de adaptações ali no trabalho, precisa de adaptações em casa, o que precisa ser feito? O terapeuta ocupacional vai auxiliar nesse sentido. E também vai resgatar algumas atividades que é significativa para a pessoa e que muitas vezes ela deixou de fazer por uma condição de saúde. E aí o terapeuta ocupacional ajuda a resgatar isso para que ela possa fazer, né? E auxilia a própria pessoa na compreensão da realidade, né? Sim, com certeza. Principalmente pessoas que passaram por acidentes, né? Exatamente. Como você disse, o próprio AVC, que ela tem que reaprender a viver. Exatamente. Mariana, muito obrigado pela presença, pela entrevista, foi muito esclarecedora. Muito obrigada, viu, João, pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar, viu? Chamaremos, pode ter certeza.
Pessoal, a Mariana realiza atendimentos em Campanha e Varginha. Tá aparecendo aí para você no vídeo agora as redes sociais, né? E o telefone para contato. O Câmara em Debate dessa semana fica por aqui. Mas a gente se vê na próxima quinta-feira nesse mesmo lugar. Facebook, Instagram e YouTube da Câmara Municipal da Campanha. Um super abraço e até mais.